Olá, que Deus te abençoe poderosamente. Aqui é o Bispo Arley Almeida e eu quero trazer para você algo que venha contribuir para a sua vida crescer, prosperar, algo que venha contribuir com a sua felicidade. E não tem como uma pessoa ser feliz apenas no corpo. Tem que ser feliz na alma e também no espiritual. Por isso eu trago para você, no dia de hoje, uma palavra maravilhosa. É uma palavra de bênção. E essa palavra está na Bíblia Sagrada. Por isso que eu quero chamar a sua atenção. Fica comigo até o final dessa transmissão, porque eu vou fazer uma oração. É comprovado, tá? A oração tem grandes benefícios para o corpo, para a alma, para a mente, para o espírito. Mas mais do que isso, mais do que esses benefícios comprovados, a oração é uma comunicação com Deus, tá? É algo essencial para o ser humano. O ser humano foi feito para se comunicar com o Criador. Mas nessa oração de hoje, eu quero orar para que a bênção de Deus venha sobre ti e que tudo aquilo que o adversário, o inimigo, tá, os problemas, tiverem atuando contra você, vai cair por terra. Vai cair por terra. Sabe por quê? Porque você pertence ao bem. Você pertence a Deus. Você pertence às coisas boas, tá? Ao lado bom de tudo que existe. Eu vou mostrar para você aqui na palavra. É Isaías capítulo 43, versículo 1. Isso aqui foi quando Deus ele estava trazendo para o seu povo, e que o que ele trouxe para o povo de Israel é para nós também. Ele estava trazendo uma mensagem, uma palavra, tá? Uma revelação do coração de Deus para o coração do seu povo. Então fique atento, olha o que está escrito. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Por que ele está falando aqui? Ele está deixando bem claro, olha, quem te criou foi eu. Quem te formou foi eu. Jacó e Israel está falando da mesma pessoa em circunstâncias diferentes, em mentalidade diferente, em propósitos da vida de Jacó que foi diferente. Por quê? Jacó, ele não nasceu com a primogenitura. É como se ele já não nascesse com as coisas favoráveis a ele. Igual muitas pessoas que estão me assistindo agora. Se você for fazer um apanhado da sua vida, uma análise, desde o nascimento, aquilo que era normal para os outros, não era normal para você. Parece até que algo estranho você carregava desde pequeno. Desde pequeno. Por exemplo, o que é normal para um bebê, para uma criança, para um ser humano? É ele ser gerado, ele nascer e os seus próprios pais cuidarem dele. Ele amamentar-se na sua própria mãe. Por exemplo, no meu caso, eu me sentia um Jacó desse. Não, porque dos 9 irmãos, graças a Deus, né, biológico, eu fui criado longe. Fui criado desde pequeno, né? Pequeno. Fui criado com outra família, com meus padrinhos. Um casal abençoado, que cuidou de mim muito bem, me ensinou, me educou. Mas na minha cabeça eu ficava assim, poxa, o que há de errado comigo, né? O que aconteceu comigo? Porque de tantos irmãos, né? Eu fui criado assim longe. Eu não amamentei na minha mamãe biológica, né? E fui criado longe. Meu pai biológico, por exemplo, eu não tenho lembranças dele. Há um vazio, há um vazio assim da imagem paterna, no caso biologicamente falando.
E meu padrinho foi um ótimo pai para mim, graças a Deus. Mas sempre fica essa, né? Ó, essa interrogação assim na cabeça da gente. Peraí, né? Jacó, ele representa esse lado. Sabe, porque ele já nasceu segurando no calcanhar do irmão dele. Ele nasceu desejando coisas grandes. Ele já nasceu desejando a bênção, a primogenitura. Mas você pode ver que enquanto estava Jacó, era um estilo de vida assim, meio conturbado, meio... As coisas aconteceu para ele, aconteceu, mas foi muito estranho. Agora deixa eu te falar. Deus está falando aqui, ó. Eu foi quem te criou, ó Jacó. Você entende isso ou não? Bispo, as coisas para mim é tudo meio estranho, sabe? As coisas para mim parece que não é normal. Pois é, deixa eu te falar. Quem te criou foi o Senhor. Foi o Senhor. Você precisa saber disso. Você precisa ter clareza disso. Quer dizer o seguinte: é estranho para o padrão normal, mas para Deus tá tudo certo. É só você ficar firme com Ele que você vai ver que é tudo certo. Aí você vai ver. José, as coisas parecem que para ele não era normal. Tinha umas lutas para ele assim, fora do comum. Os irmãos odiou ele por causa de um sonho. Jogou ele na cisterna, vendeu ele como escravo. Aí ele foi trabalhar na casa de Potifar, né? Fazendo tudo certinho, prosperando a vida de Potifar. Aí quando a fé vem uma mentira, uma afronta contra ele, ele vai pro calabouço. Não, aí vai vendo, é cada coisa estranha. Mas depois você viu que de José escravo, Deus fez ele de José governador. É igual a este homem abençoado. De Jacó, tá? Para Israel, campeão de Deus. Por isso eu quero chamar a sua atenção. Foca no que Deus tem para você. Ainda que pareça ser meio estranho as coisas que acontecem com você. Eu estou falando com pessoas que às vezes, você já notou isso dentro da sua própria casa. Parece que os pais gostavam mais de um do que de você. E você sentia isso. Ainda que isso possa não ser verdade. Mas na sua percepção de mundo, na sua maneira de ver, parece que o pai era mais paciente com um do que com você. Não, parece que para uns era flores, rosa, e já para você, espinho, taca, chicote. Deixa eu te falar, Deus está dizendo: Jacó, eu que te criei. Eu é que sei o propósito que eu tenho na tua vida. Tá? Tem pessoas agora me ouvindo que parece que os outros vão fazer algo, tá certinho, a coisa desenrola, o trem anda, e quando chega a sua vez, é que trava tudo. Você precisa entender que Deus tem um propósito na sua vida, e esse propósito é diferente. Esse propósito é abençoado. Não fique olhando para a vida dos outros. Olha para o que Deus, o que te criou, Ele quer fazer. Não, aí vai vendo. Para receber a bênção, Jacó teve que fazer cada coisa. Teve que se passar pelo seu irmão. Depois, olha só, o irmão queria matar ele, tirar a vida dele. E isso enquanto Jacó. Tá? Ele teve que sair fugido, dormindo no deserto. O travesseiro dele era uma pedra. Mas Deus falou: eu te criei. Eu tenho um propósito na tua vida. Teve um momento que tudo mais que ele queria era pão para comer, vestes para vestir e estar em paz. Só isso que ele queria. Aí vai vendo, ele foi trabalhar com o tio dele. Ó. Eu ainda estou no Jacó. Nós vamos chegar no Israel. Deus está falando: foi eu que te criei, ó Jacó, e te formei, ó Israel. Então esse período todo que Jacó está ali vivendo coisas estranhas na vida dele, sabe, estranho aos olhos humanos, porque para Deus estava tudo certo. Aí vai vendo, ele chega na casa do tio, e aí ele, poxa, encontrei a mulher da minha vida. Sabe o que ele teve que fazer? Trabalhar 7 anos, sem ganhar um tostão, para poder casar com a mulher que amava.
E no dia do casamento, o próprio tio dele gambelou ele. Colocou a outra filha e falou: agora, se você quer casar com essa mulher que você ama, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Você sabe o que é isso? É normal isso? Não, pensa comigo, gente. Pensa comigo. É normal? Se você analisar a vida de Jacó, é normal o que estava acontecendo com ele? Não é. Não é. Mas Deus quem criou ele. E tudo que Deus criou tem um propósito. Entenda isso. Fala, Deus tem um propósito para mim. É isso. Fala aí agora, fala, Deus tem um propósito para mim. E aí vai vendo. 7 mais 7, 14 anos. Aí casou. E o que ele tinha? Nada. Porque ele estava trabalhando para o tio. O tio prosperou, enriqueceu. Aí ele falou, poxa, agora eu tenho que cuidar da minha família. Aí o tio falou, tá bom então. Fala o seguinte, vamos fazer um negócio. Você vai cuidar das ovelhas e tal. As que saírem salpicadas, malhadas e tal, vai ser sua. As outras não. Sabe qual era a probabilidade? A mínima. Pelos meios normais, Jacó nunca ficaria rico, nunca teria condição de criar os filhos, nunca teria condição de cuidar da família. E sabe como consequência? Ia ter que devolver as filhas para o tio. Porém, Deus que criou ele. Ele recorreu a Deus, Deus deu inspiração para ele. Ele prosperou de forma estranha. Não, porque as ovelhas, os animais iam lá beber água, aí ele pegou uma varinha, riscou ela, colocava lá. Na hora que era fortinha, ele colocava. Ela dizia, beber água, e via a água lá, a varinha lá, concebia, nascia aquelas que seriam o salário de Jacó. E assim ele foi prosperando. Aí eu te pergunto, é normal isso, gente? Não, não é normal. Mas quem Deus criou e a pessoa entende, peraí, Deus me criou com um propósito. Essa pessoa ela olha para tantas coisas estranhas acontecendo, mas ela não perde o foco. Não perde o foco. Já aconteceu com você de você chegar num lugar e alguém não gostar de você sem te conhecer? Já aconteceu? Porque comigo já aconteceu várias vezes. Não, tem gente que julga a gente sem conhecer. Aí eu pergunto, isso é normal? Não é normal. A pessoa nem te conhece. Você nunca nem fez nada para a pessoa. Não, e às vezes o que você está fazendo é o certo para ajudar a pessoa, abençoar a pessoa. Mas aqui é que eu quero que você entenda, tá? Você não pode ficar sem essa palavra. Foi Deus quem te criou. Talvez o seu nascimento não foi normal, tá? Não foi normal. A sua criação não foi normal. E até hoje você está por entender por que acontecem coisas comigo. Você precisa entender o seguinte, foi Deus que me criou, então Deus tem um propósito na minha vida. E aí Deus diz, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Ué, bispo, não é a mesma pessoa? É a mesma pessoa em circunstância diferente e agora mentalidade diferente, tá? Porque a primeira parte, Jacó, tudo muito coisado. Agora a segunda parte, Israel. Israel não foi criado, foi formado. Foi formado, tá? Deus formou a mentalidade dele para uma mentalidade de campeão. Tudo aquilo estranho que estava acontecendo era Deus formando o emocional de Jacó, o espiritual de Jacó, a visão de Jacó, para ele deixar de ser Jacó e ser formado em Israel. Tudo que está acontecendo na tua vida é para te formar um campeão, uma campeã, para te formar uma pessoa mais forte, que quem olhar para o seu passado e olhar para você vai dizer assim, essa pessoa tem algo diferente, não é mais a mesma, ela cresceu, ela é mais forte, ela é mais alegre. Então Deus está dizendo para você, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Oh, aleluia! Sabe, tem gente que quer criticar. Aí eu falo assim, poxa, essa pessoa nem sabe, eu nem sou dela. Não foi ela que me formou, não foi ela que me criou. Então
Então ela não está criticando eu. O que ela está falando de mim, ela está falando é dela mesma. Você entende isso ou não? Então guarda isso no seu coração. Eu quero orar por você. Não sei em qual fase você está, se da do Jacó ou a de Israel. Você vê que de Israel, aí já era tudo formado, direcionado, tá? Tanto que Israel é uma nação. Uma nação, mas começou com o homem Jacó. De Jacó foi formado Israel. Um povo organizado. 12 tribos. Muito bem organizado, direcionado. Deixa Deus te formar. Deus já te criou. Agora Ele quer te formar no propósito que Ele tem para você. Tá? Eu vou orar agora. E se você ainda não é inscrito no canal, poxa, se inscreva. Não deixa passar essa oportunidade. Quando a gente completar aqui uma quantidade de inscritos no canal, tá? A cada quantidade alcançada, a gente faz um jejum de 24 horas para abençoar cada inscrito. E você vai estar incluso. Tá bom? Se inscreve agora mesmo. Manda essa mensagem para os Jacós que você conhece aí na vida. Né? Quantas pessoas você conhece que vivem assim? Mas quando a pessoa entende o que foi falado hoje aqui, aí a vida dela muda. Esse é o segredo. Qual era o segredo de Jacó? Ele entendia, foi Deus que me criou. Deus que me criou. Deus que me criou. Ele vai fazer na minha vida. E vai fazer na tua vida também. Tá bom? Você pode deixar aqui nos comentários o seu nome, nome de sua família, principalmente aqueles que você vê que está igual Jacó, só na luta. Chegou a hora de sair de Jacó para ser Israel, ser campeão, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus? Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Fica ligadinho aqui no canal, nós temos orações diárias, 4 da manhã, 4h40 da manhã, 10 para meio-dia, a oração da tarde, e 18 horas, a oração para uma boa noite, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus agora? Pai maravilhoso, eu te agradeço, porque às vezes a gente ficava sem entender o porquê de tantos altos e baixos, o porquê de tantas coisas estranhas acontecerem com a gente. E a gente olhava para um lado, para o outro, parece que para os outros era tudo mais fácil, favorável, parece que os outros tinham ajuda, os outros tinham quem os ajudasse, quem pegasse na mão, instruísse. E parece que nós não tinha ninguém. Era muito estranho. Mas nós temos o Senhor. O Senhor que nos criou. E o Senhor que nos forma. Forma em nós, ó Deus, aquilo que te agrada. Pois o Senhor é maravilhoso. Abençoa essa pessoa que está assistindo agora. Que está se sentindo um Jacó. Um Jacó. Não sei em que fase está. Mas de repente é um Jacó no deserto. Travesseiro é uma pedra. De repente é um Jacó que foi traído por um próprio familiar, passado para trás. Talvez é um Jacó que já fez de tudo pelos outros e quando olha para si mesmo, não construiu nada para si. Tem misericórdia, ó Deus. Muda essa situação e dê vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Amém? Eu declaro que na tua vida vai acontecer essa mudança. De Jacó para Israel. Porque Deus te criou e é Ele quem forma a sua vida para melhor. Tá bom? Deus te abençoe. Um forte abraço.